Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, né? A gente vai começar hoje com um tema, planejamento financeiro. Todo mundo já me conhece, né? Pelo menos espero que me conheça. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Sandra Medeiros, sou pediatra. Estou agora com Cíntia, né? Cíntia faz parte da minha equipe de suporte, é minha colega de trabalho, né? Pelo menos desse trabalho. Agora, né, desse desafio que eu estou tendo de conversar com vocês, né, um pouquinho mais assim nesse online. E Cíntia hoje ela vai trazer algumas perguntas, né? A gente de vez em quando a gente recebe algumas perguntas é, dos pacientes, né, de vocês da internet. Então ela resolveu assim, ela disse assim, doutora Sandra, vamos compilar isso daí, vamos colocar para ver se a gente consegue responder algumas perguntas, né, de algumas mães que estão interessadas em saber, não só mães, mas assim, as gestantes, principalmente as gestantes, né? Como é que a gente faz, como é que a gente se organiza, e aquelas candidatas também a gestantes. Então, eu vou deixar a Cíntia agora. Vamos lá, Oi, Cíntia. oi, doutora Sandra, tudo Tudo, bem? Boa tudo noite. bem, não precisa me chamar de doutora, não, tá? Pode ficar à vontade. Certo. Eu sou Sandra mesmo. Oi, Sandra, tudo bem? Oi, pessoal, meu nome é Cíntia, eu sou da equipe de suporte da Sandra e estou aqui com algumas perguntas que fizeram nas redes sociais e chegou algumas perguntas para a gente e eu vou perguntar para ela para esclarecer, passar tudo para a gente, tá? Referente financeiro da gestação, tá bom? Então, Sandra, eu vou fazer a primeira pergunta para você, tá? No caso, a senhora vai dar uma aula para a gente sobre planejamento financeiro? Então, Cíntia, eu não sei nada de planejamento financeiro, tá? Eu não sou da área de finanças, assim. A minha preocupação maior é com a gestante, né? Que ela precisa se organizar, ela precisa ter uma noção daquilo que ela pode vir a gastar, né, depois. Não só com enxoval, não só com acaba fazendo aquelas compras, né, com a roupinha do bebê, compra material de higiene, né, mas não somente isso. Uhum. A intenção da gente é tentar ver se ela consegue se antecipar, antever o que é que vai acontecer lá na frente, né, para que ela se programe, tá certo? Agora, assim, eu confesso que eu não sei nada de planejamento financeiro, não, eu mal consigo organizar minhas finanças, mas eu sei que é importante que a gente guarde, né, que a gente tenha uma reserva para as principais dificuldades que a gente vai ter, né? E aí, E quando essa reserva ela vem, né? Assim, é muito bem-vinda quando acontece algum imprevisto, alguma coisa assim. A gente fica mais tranquila, né? De passar pelo imprevisto, né? Tendo uma reserva assim. certo. Outra pergunta que surgiu também foi: quanto tempo antes de engravidar eu preciso começar a me planejar, a fazer esse planejamento financeiro? Na verdade, assim, não tem um tempo tão exato assim que a gente saiba, mas que o ideal é que pelo menos uns dois anos antes, pelo menos, né? A gente sabe que nem sempre a gente consegue fazer, né, esse feito, assim, 2 anos antes da gestação, a gente vai se organizar e, não, eu vou engravidar daqui a 2 anos, então hoje eu vou começar a me organizar financeiramente. Isso seria o ideal, a gente sabe que nem sempre é possível. Mas também não se tem assim, cientificamente falando, 2 anos eu tenho que fazer. Não. É um tempo médio que a gente tem e que a gente consegue se organizar melhor nesses 2 anos para poder enfrentar, né, o que pode acontecer ali na gestação e o que vier depois, tá certo? Certo. Esses 2 anos é uma forma da gente conseguir um tempo, da gente conseguir fazer uma reserva todo mês a gente conseguir colocar alguma coisa para poupar, ou então até algum investimento que a gente faça. Enquanto isso, a gente vai se organizando, pensando na possibilidade de um bebezinho que vai chegar. O tempo, mais ou menos, de 2 anos já é o suficiente. Certo. Veja, também tem outra pergunta aqui, que é, no caso, já que a senhora é pediatra, por que a senhora trazer essa pauta aqui para a gente sobre o planejamento financeiro? Então, no consultório, né, a gente já tem uma noção, assim, quando chega para a gente no consultório, principalmente o bebezinho recém-nascido, as mães elas já têm uma certa queixa, algumas estão tristes, assim, percebem o gasto, né, e desabafam com a gente, né?
Mas no dia a dia da gente também, a gente observa determinadas coisas que acontecem e que se a gente tivesse feito uma reserva financeira, a gente conseguiria enfrentar melhor. Existem muitos imprevistos que podem acontecer com o nascimento do bebê. Então, desses imprevistos, deixa eu só te dar um exemplo, né? Assim, o bebê ele pode nascer, ele pode ter uma infecção, ele pode precisar ficar internado, é, e existe a possibilidade do bebê não nascer bem em algumas situações, né? Por mais que o pré-natal seja maravilhoso, seja adequado, mas existe a possibilidade desse bebê não nascer bem e ter que ficar internado também. Às vezes a gente se programa para 48 horas, né? Se a gente Verdade. faz um parto particular, organiza tudo isso, e de repente a gente percebe que vai precisar ficar mais tempo no hospital. Então, a gente se programou para 48 horas, né, pagando um valor de diária e tudo do hospital, e aí a gente vai precisar ficar mais 7 dias, 10 dias, né? Não só a mãe, assim, eu nem falo muito da mãe, né, porque aí já é a parte dos obstetras, né, mas Isso. o bebê, às vezes, eles ficam internados por mais tempo, 7 dias, 10 dias, 14 dias, então isso pode acontecer também, e aí para que a mãe possa se preparar. É. Só eu te dando um outro exemplo também, né? A gente vive realidades muito diferentes no país todo. E essas realidades fazem com que, por exemplo, eu já trabalhei em locais, assim, já acabei pegando algum bebê, e esse bebê precisava de fototerapia, e no local que a gente estava não tinha aparelho de fototerapia. E era considerado um hospital privado, né? Então, assim, você tem um hospital privado que lá nasceu um bebê, mas que não tinha aparelho de fototerapia, a gente precisou encaminhar para um hospital público, porque a mãe não tinha recurso financeiro para pagar um valor maior desses da diária e tudo. Então, assim, às vezes acontece da gente passar por essas coisas, por essas situações, e para evitar que isso aconteça, esse planejamento, essa reserva financeira é ideal. Certo. Referente ao leite, alguns bebês a gente pode observar, já é falado mais essa questão do leite. Tem alguns bebês que nascem com alergia ao leite materno ou com alguma intolerância a alguma enzima de algum leite específico. A senhora poderia falar sobre o leite para a gente, porque eu fiquei sabendo que tem leite até no valor de mais de R$ 1.000. Isso é verdade, doutora Sandra? Isso é verdade, sim. Bem verdade mesmo. E isso pega de surpresa, assim, em algumas famílias, né? É raro, tá? Não é comum que isso aconteça, mas pode acontecer sim. Na verdade, assim, quando o bebê ele tem algum tipo de alergia, principalmente alergia alimentar, a mais comum é o que a gente chama de alergia à proteína do leite, que pode, né, todo local que tenha proteína do leite, e esse bebê tiver contato com essa proteína do leite, ele vai desenvolver uma alergia. Normalmente, a mãe, quando faz, ela deixa isenta a refeição dela, por exemplo, de proteína do leite, né? Então, ela diminui muito a quantidade de proteína do leite que vai. Então, tem alguns bebês que mamam, que mesmo que tenham uma alergia à proteína do leite, eles conseguem mamar bem e ficam bem. Mas tem Certo. outros bebês que não, que têm uma alergia, é uma alergia considerada grave, que mesmo na amamentação, como Uhum. tem alguns traços da proteína do leite, então ele pode desenvolver alergia sim e ser algo grave. Então, o que a gente Certo. faz? A gente precisa prescrever um leite para eles. O leite não é barato. Quem tem alergia à proteína do leite, né, precisa usar um leite que a gente chama fórmula de aminoácidos. Então, é como se a proteína ela está toda quebradinha em Certo. aminoácidos. E essa quebra, né, dessas proteínas faz com que fique alto mesmo o custo. Então, que não é em torno, mas assim, é muito mais de R$ 100 uma lata desse tipo de leite. Eu não posso falar nome, né, porque assim, minha profissão Certo. não permite, para a gente não fazer propaganda, mas acaba sendo um valor alto e que em pouquíssimo tempo o bebê consome aquilo muito rapidamente. Aí Certo. você falou do leite de R$ 1.000. Então, esse Isso. leite de R$ 1.000,
Existe sim, tá? São doenças mais raras, que têm relação também com a alimentação, mas a alimentação porque ela tem uma doença que tem uma alteração do metabolismo. Tem Certo. algumas, tem algumas doenças que provocam um acúmulo de determinada substância. Por exemplo, uma delas é a tirosina, que você pode ter um aumento, que chama de tirosinemia, e esse aumento da tirosina é, provoca um acúmulo, né? E você tem alteração hepática, tem alteração cardíaca. Onde tiver depósito da tirosina, você pode ter. Então, assim, acaba sendo uma doença grave. E a única forma de você melhorar e você tratar essa criança é retirando a tirosina. E como é que você retira a tirosina? Você tem que ter um leite que seja bem especial, que consiga fazer a retirada da proteína à tirosina. Então, Uhum. é muito caro esse leite. A lata dele deve estar em torno de R$ 1.000, por aí, assim. Eu não sei se precisar exatamente, porque eu não trabalho com isso, né? E Ah, eles não são leites, assim, como são mais caros e são doenças mais raras, então você não consegue encontrá-los em estoque, em prateleira, nas farmácias, né? Mas, assim, saber que existe essa possibilidade, saber que pode acontecer também com a gente, né? É, faz com que a gente se previna, a gente se organize de verdade para essa gestação. Então, isso pode acontecer. Claro, como é um valor muito alto, né? Então, normalmente o governo ele custeia, ele paga esse valor, né, para a criança que desenvolva a doença. Mas daqui que você consiga ter o retorno, né, não o retorno, porque você tem que dar entrada nos papéis, você tem que comprovar que essa criança de verdade tem essa doença, né, para poder o governo começar a pagar. Enquanto isso, a criança precisa da alimentação e quem tem que custear são os pais, uma boa parte das vezes. Então, por isso que o valor é alto, né? E a gente tem que se organizar mesmo. E é bom que a gente saiba dessas coisas. Às vezes a gente fica meio alheio, né? A gente acha que tudo vai acontecer de bom, né? Que vai dar tudo certo. Claro que a gente torce para que isso aconteça. Mas é bom que a gente imagine que pode acontecer com a gente também, para a gente já se preparar. A gente se prepara e se deu tudo bem, ótimo, né? Se der tudo certo, melhor ainda, né? é, Isso certo. aí. Mas a senhora poderia falar um pouquinho para a gente que geralmente essas doenças que a senhora falou, essas faltas de proteína ou de enzimas, no caso, consegue descobrir isso durante a gestação, durante uma ultrassom ou durante algum outro exame? Não necessariamente, tá? Tem algumas situações em que você consegue fazer o diagnóstico, sim. Tem outras que você não consegue. Então, assim, não foi uma vez que. Vou dar um exemplo, né? Um bebezinho que sindrômico, né? Tem alguns bebês que têm síndromes. Uma dessas síndromes é a síndrome de Down. A Certo, síndrome de Down tem um examezinho de ultrassom que a gente faz, que é normalmente quando a gestante completa 11 semanas de gravidez que pode fazer. E a gente tem a possibilidade de saber se existe alguma indicação de que o bebê pode ter uma síndrome, tá? certo. Isso não quer dizer que esse bebê vai ter. Pode ter alguma alteração nessa Uhum, ultrassom, mas a alteração não confirma. certo. Então, por mais que eu faça um exame, pode ser que o meu bebê não tenha nenhuma alteração. Tem uma alteração no exame, mas o meu bebê não tem a síndrome. E às Uhum, vezes não tem nenhuma alteração no exame, o exame foi normal, mas o bebê tem a síndrome. Então, certo. não é o exame que garante, né, esse diagnóstico. No caso dessas doenças que são mais raras, que têm relação com o leite materno, uma boa parte delas é diagnosticada com o teste do pezinho. Então, por isso que a gente pede para fazer, por isso que é tão importante o teste do pezinho.
uma boa parte das doenças do metabolismo, né, aquelas que estão relacionadas com ao alimento, né, que se consome e o Uhum. acúmulo de determinada substância. Então, a maioria dessas doenças estão ali. Naquele momento do teste do pezinho, a gente consegue fazer o diagnóstico. A tirosinemia, o teste do pezinho master, por exemplo, consegue diagnosticar a tirosinemia. No SUS, a gente não tem ainda todas as doenças. A gente tem as principais doenças que têm um impacto maior, assim, que mais pessoas acabam sendo acometidas. E aí a gente já tem um conjunto de 6 doenças. O governo federal, assim, parece que estava até organizando aí, né, estavam votando aí um projeto para tentar estender para 50 doenças o do teste do pezinho, né? Uhum. Mas ainda está o projeto, precisava da sanção presidencial, assim, ainda está uma coisa muito, muito piloto ainda, que ainda não chegou para a gente. Mesmo que seja até aprovado, né? Às vezes, para cada estado se organizar para que tenha, então às vezes demora um pouquinho, mas é extremamente importante o teste do pezinho. Gente, eu estou imaginando aqui eu falando aqui com você e contando essas coisas. Você ainda não tem filhos. Eu estou imaginando o desespero que já vai começar a fazer a poupança agora, né, Com Cíntia? certeza, com certeza. É bom porque como eu era leiga nesse assunto, né? Agora eu já estou me situando, já vou começar de fato me programar, como a senhora falou, que é interessante há 2 anos. Eu ainda não tracei uma meta de quando eu quero engravidar, mas agora já me deu vontade de fazer uma poupança e guardar lá, porque eu sei que pode precisar. Se Deus quiser, não, mas pode acontecer. Isso aí. Uhum. Certo. A senhora falou antes sobre o teste do pezinho. Algumas pessoas têm dúvidas e outras têm essa dúvida e outras não. Que é, no caso, o teste do pezinho, ele é pago ou ele é pelo SUS? Qualquer hospital oferece que o bebê nascer. Tá. O teste do pezinho, ele é para ser feito em torno do quinto dia de vida e o SUS é para garantir, tá? Certo. Se não me engano, todas as cidades do país, eles já fazem é, seis, fazem o diagnóstico de 6 doenças do teste do pezinho, tá? Certo. Certo. Algumas cidades conseguem estender um pouquinho mais, né, esse teste, e todos eles, pelo menos essas 6 doenças que eu te falei, precisa que esteja sendo providenciada pelo SUS, tá? Mas a gente tem a possibilidade, se a gente quer estender esse número de doenças, a gente tem a possibilidade de fazer a solicitação do teste do pezinho em laboratórios privados, tá? Então, Certo. você pode, como eu te falei, até 50 doenças podem ser diagnosticadas através do teste do pezinho. Então, tem o teste do pezinho ampliado, master, assim, eles têm um sobrenome, mas quer dizer, assim, que à medida que você, né, vai aumentando o número de doenças que podem ser diagnosticadas, né? Isso Isso aí no. no laboratório privado, tá? Certo. Mas as principais doenças, que são aquelas que a gente tem um pouquinho mais de impacto, né? Que são mais pessoas acometidas, essas doenças, elas são garantidas, né? Pelo SUS. Então, a gente tem pelo SUS pelo menos 6 doenças para serem diagnosticadas. Certo. Outra pergunta é sobre a questão do parto. Eu sei que a senhora não é obstetra, mas aí surgiu também essa pergunta, que é referente ao custo. Se o tipo de parto influencia muito no custo e se o parto é de alto risco ou não. Se ele tem um risco maior, se eleva essa questão financeira. Tá. O risco, tá, em relação ao parto, qual é a melhor via de parto, né? É algo muito discutido, mas a gente sabe que, assim, para a mãe e para o bebê, o ideal era que fosse parto normal, tá? O É, parto normal, o custo tende a ser mais baixo porque você não precisa de muitas pessoas que estejam ali acompanhando aquele parto. Quando eu digo muitas pessoas, é porque quando você faz uma cirurgia,
você vai precisar de uma equipe maior para estar ali. E quando você tem uma equipe maior, você vai ter um valor maior também que vai ter que ser repassado para esses profissionais que estão ali na cirurgia, né? Isso eu estou falando de custo, tá? Mas em relação à segurança, né? É, o parto normal, ele é um parto que, vou dar um exemplo, tá? Assim, o bebê, ele nasce, ele já está bem, pouquíssimo tempo, ele já está mamando, né? É de uma rapidez, assim, incrível. A recuperação da mãe também. Mãe daqui a pouco está andando, já está andando em pouquíssimo tempo, assim, a recuperação é perfeita, tá? Existem É, as contraindicações quando normalmente o obstetra ele avalia e aí quando ele vê que não tem possibilidade de ser um parto normal, ele faz indicação para o parto cesáreo. Então, assim, quem indica essa via de parto, né, pelo menos nos hospitais do SUS, é é, o próprio profissional, é o obstetra que faz essa indicação, né, que a gente chama de indicação obstétrica, tá? A é, mãe, ela pode fazer, uma gestante, ela pode fazer um plano de parto. O plano de parto já está bem estabelecido, né? Para que você diga assim, olha, eu queria muito que fosse um parto normal. E você escrever isso daí, é como se você fizesse uma agenda dizendo como você gostaria que fosse, tá? Então, isso é incomum, se você tivesse a possibilidade de fazer com o seu obstetra que está acompanhando, né, a sua gravidez, ele vai explicando tudo passo a passo, e aí você vai entendendo as diferenças de uma coisa e outra, e se você puder optar, você consegue fazer isso daí com o seu plano de parto, tá certo? é, Normalmente nos hospitais privados isso aí é mais, você tem mais liberdade, né, do que nos hum, hospitais do SUS. Mas era muito bom que houvesse o acolhimento, que, né, que tivesse tudo isso ao redor desses, desse, do hospital do SUS também, né? isso. Porque quando não tem nenhuma contraindicação e quando é uma via de parto segura, né, ela pode ser realizada sim, a depender do que a mãe é, né, acha melhor para ela mesma, tá certo? Mas o parto normal, de longe, é o parto que deixa mais tranquilo, né? A gente fica mais tranquila, a gente pediatra, a gente fica mais tranquila, é um parto muito, muito rápido e muito precocemente o bebê já está com a mãe. Mas aí tem que ver se tem indicação mesmo. O ideal, sim, era em relação à via de parto, era que a gente tivesse com um obstetra aqui, que ele tinha mais propriedade para falar, tá certo? Em relação ao bebê, a segurança do bebê, então, assim, existe a possibilidade da gente ter dificuldade tanto no parto normal, tanto no parto cesáreo, É, né? Você não está livre, todos eles têm riscos e a gente não está livre dos riscos, não, tá? Mas quando a gente fala em risco-benefício, né? O parto normal é de longe a melhor via de parto, sim. E o ideal é que a gente estimule, tá certo? Em relação ao financeiro, como eu te falei, normalmente o parto normal acaba sendo um valor menor, porque você paga uma equipe menor, né? E você não tem todas aquelas coisas assim da própria cirurgia, da recuperação pós-anestésica, é todo né, todo um problema quando é um parto cesáreo por causa disso. Mas, assim, se precisar custo e valores, aí eu não vou saber não, tá? tá. Certo. Eu respondi toda a pergunta, não. Não, ainda não. Tem mais uma. Tá. Referente a algumas mães que falam, e até os médicos também, que todo pré-natal é tranquilo, todas as ultrações são tranquilas, e quando o bebê nasce com alguma dificuldade ou com alguma síndrome que não consegue ver através da ultrassom, né? Isso como ocorreu, tudo bem. Tá tudo bem no pré-natal, mas aí o bebê nasce com alguma dificuldade. E o que pode ter acontecido? Ele vai precisar ficar internado mais dias, então já, já vai gerar um custo maior, né? Isso? Pois é, Cíntia, é isso aí. A gente não tem. Existem algumas situações, alguns imprevistos que podem acontecer independente da gente ter feito tudo que podia ter feito, tá? É, E isso também pega de surpresa, né, as gestantes, assim, porque
elas sempre se questionam, poxa, mas eu fiz o pré-natal todo, eu fui a todas as consultas de pré-natal, né? O que é que aconteceu? Às vezes a gente diz, né? Não é que o bebê tem uma infecção, provavelmente você teve infecção do trato urinário, então infecção urinária já no final da gestação. E aí, às vezes, o bebê nasce com uma infecção. A gente tenta se cercar de todos os exames que a gente pode, a gente faz alguns exames, né? No terceiro trimestre da gestação. Mas aí, no finalzinho, pode acontecer e o bebê nascer com uma infecção. Então, por mais que a gente se organize e que a gente faça tudo, existe o risco, sim, do bebê desenvolver algum problema. Desenvolver uma doença, alguma infecção, o próprio parto também, como eu te falei, existem os riscos dos partos, né? Então, às vezes, o parto normal é considerado um parto muito seguro, mas tem uma situação, por exemplo, que deixa a gente muito preocupada, que é o prolapso de cordão. Prolapso de cordão é uma emergência, a gente precisa ir às pressas para o bloco cirúrgico, tá? Era uma mãe que ia ter um parto normal e que ia ser muito tranquilo e muito seguro, e de repente, quando a bolsa rompeu, a primeira coisa que apareceu foi o cordão umbilical, que é justamente o que leva o oxigênio para o bebê. Então, se o bebê se o cordão está ali na frente e o bebê vai passar, então ele vai comprimir aquele cordão e vai faltar oxigênio para ele. Então, por isso que é uma emergência e a gente precisa correr para o bloco cirúrgico para poder tirar, que aí não tem condição desse bebê nascer com parto normal. Então, existe a possibilidade de hipóxia. O que é isso? É a quantidade de oxigênio que está no cérebro, que a gente desenvolve, né? E principalmente para o bebê que está nascendo, ele vai precisar muito mais dos órgãos nobres, que é sistema nervoso central e coração. E aí ele tem uma baixa desse oxigênio, e aí tendo uma baixa de oxigênio nesses órgãos nobres, a gente pode ter o que a gente chama de hipóxia, né? Hipóxia neonatal. Então, vai sofrer o intestino, vai sofrer o sistema nervoso central, por isso que é uma emergência, a gente tem que correr, vai depender muito, né, do que aconteceu, mas é uma situação que a gente também não esperava. Então, às vezes acontece do bebê nascer com hipóxia, precisar ficar internado por mais tempo, e às vezes até em UTI, e alguns bebês nascem graves, muito graves, às vezes até ficam com sequelas posteriormente. E isso não é uma coisa que a gente quando, né, quando está gestante, assim, o mundo da gente fica colorido, né? Eu costumo falar assim que fica cheio de luzes, né, coloridas, as luzes que a gente gosta, as cores que a gente gosta. Verdade. Mas a gente que está o tempo todo, assim, principalmente eu que fico na UTI, então a gente fica vendo essas situações, esses imprevistos que acontecem, né? Então, assim, independente de você fazer, estava tudo tão bem para Natal, foi tudo tão bom, você fez tudo que você podia fazer, mas às vezes acontecem os imprevistos e você precisa passar mais tempo no hospital. Mais tempo em hospital é mais custo, principalmente quando você optou por fazer particular, né? Então, é mais custo. Mesmo que você não tenha optado por fazer particular, mas você tem todo o estresse, né, de uma internação, de mais tempo no hospital, de você precisar ficar acompanhando seu bebê no hospital, né? Então, assim, é muito complicado. Por isso que a gente precisa mesmo, a gente precisa ter uma reserva financeira, que essa é uma coisa fácil de fazer, fácil que eu digo, claro, né? Nem todo mundo consegue isso aí, porque não tem a renda necessária para isso. E às vezes a gente até gasta mais do que a gente ganha, né? Mas se a gente pudesse fazer isso daí, isso é o que a gente consegue controlar. Se eu posso deixar de sofrer por causa disso, então o bom é que eu tenho um certo controle e eu consiga fazer essa reserva financeira nesse período. Certo, pronto. Doutora Sandra, por enquanto, essas são as perguntas referente ao planejamento financeiro e, por mim, tá tranquilo. Todas as dúvidas foram esclarecidas. Oh, Cíntia. Obrigada. A gente vai ficar mais vezes, né, Cíntia? A gente vai aparecer mais vezes aqui. A gente está começando agora. Fica um certo nervosismo. Às vezes parece que eu não estou nervosa, assim, eu fico muito calminha, né? Eu sou, né? Mas eu estou nervosa, sim, eu fico também preocupada. Isso é uma coisa nova, assim, é um vídeo. De repente a gente está, né, assim, se expondo, a gente está mostrando a cara para as pessoas, né? A gente fica mesmo, é um mundo completamente diferente, assim, o meu mundo é estar dentro do hospital, está completamente, né?
num ambiente que é fechado, que ninguém me vê, né? Só os meus pacientes que estão ali. E de repente eu estou aqui falando para vocês, mas a intenção é das melhores. Inclusive, né, Cíntia, assim, a gente, né, quer de vocês que vocês tragam mais dúvidas para a gente, né? E Quanto mais dúvidas que vocês trouxerem para a gente, mais pessoas esclarecidas a gente consegue levar mais pessoas, não é, Cíntia? verdade, a gente consegue mais, como é que eu posso dizer, orientar mais pessoas a que elas se planejem, a que elas se programem. Porque eu agora não fio diante das pessoas, não é fácil. É, ter um bebê não é tão fácil como a gente pensa, não são só borboletas e flores, né? A gente tem que pensar na opção, na gestação pode acontecer imprevistos e algumas doenças que o bebê pode nascer. Isso aí, Cíntia. Eu quero Então, que venham. Ah, pode falar, pode falar. e sempre que tiver mais perto, reunir aqui mais vezes. Tá ok, então, Cíntia. Tá bom? Até a Tá próxima. bom. Até a próxima. Tchau, 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 gente.